ao Mercado Ads Studio, diretamente aqui do terraço de Cannes Lions 2025. E hoje eu tô aqui com pessoas que olham já há muito tempo, viram todas as transformações que aconteceram e eu quero entender com eles qual que é a intersecção entre dados e criatividade. Nessa conversa eu tenho comigo Mário Meirelles, diretor sênior de Mercado Ads Brasil, Eco Moliterno, Chief Creative Officer da Accenture Song, e Michel Alcoforado, antropólogo, consultor estratégico para marcas. Galera, para começar, já vou emendar uma pergunta para os três. Quais são os desafios e oportunidades que a gente tem em utilizar os dados, mas sem perder a essência do storytelling e da criatividade? Vamos começar contigo, Eco. Eu acho que o desafio é fazer esses dois mundos se encontrarem no que eu chamo de criativo e dados. Que é isso, não existe mais um ou outro, tem que ser os dois juntos, né? Porque ou você tem muito dado ou você tá com muito dedo. Abusando aqui dos trocadilhos, mas é isso, né? Se você não tem informação, você navega num mundo de incerteza. E quando você está ancorado em dados, em coisas analíticas, você consegue usar e propulsionar a criatividade ainda mais. Então, os dois lados ganham. Você deixa de ter uma relação fria e analítica, que é a matemática em si, e passa a ter todo esse lado de comunicação mais quente, mais próximo, com base em dados reais. Por isso que essa combinação é tão boa. Michel, tem algum complemento? Eu acho que tem um caminho importante que a gente não pode esquecer, é que o dado hoje é o principal amigo para a tua criatividade e intuição. Porque, em geral, quando a gente pensa em criatividade ou intuição, você pega o repertório que você acumulou ao longo da vida, você faz uma mistureba, e essa mistureba que entrega algo novo para os outros, né? Que é a maneira como você mostra um novo olhar para o mundo. Só que as grandes narrativas que balizavam o comportamento dos consumidores, ou o entendimento nosso do próprio mundo, elas ruíram, né? A gente não consegue mais falar com tanta facilidade a classificação, sei lá, entre homens e mulheres, entre jovens e mais velhos, entre gente de alta renda ou baixa renda. Então você precisa olhar para o dado para poder entender a realidade, para poder conseguir chegar em novos insights ou novas formas de olhar para o mundo. Então não tem como ter criatividade e inovação sem dado. Eu brinco que o dado, ele é um problema quando ele te aprisiona, quando ele diz para você sim ou não. O dado bom é quando a gente olha para ele e fala, e se? Né? Então, quando eu olho para uma estatística, quando eu olho para o cenário, para um retrato, e ele me abre a possibilidade de pensar, e se eu fizesse alguma coisa que mudasse esse dado, ou que me ajudasse a reforçar esse atributo, aí a criatividade bomba. O problema é que, às vezes, no mercado, no mercado criativo, a gente sempre olhou o dado de uma maneira chata, que é aquele cara que chega na reunião e diz, não pode ter essa ideia. Não pode porque em Araraquara alguém falou o contrário disso. Não pode porque o consumidor, meu primo, né, que é outro tipo de dado também, tem sempre reunião, Você né? vai contra os dados, Meu primo disse o contrário disso. Então, vamos usar como e se, né? E se eu tivesse um outro olhar a partir dessa informação que me foi dada? Então, ele pode ser um aliadaço. Ô, Mário, e para pegar um gancho, acho que vale comentar um pouco em ambientes que são muito orientados a dados, Sim. como retail media, por exemplo, né? Como é que você vê a criatividade como impulsionador aí? O ponto que eu comentou aqui, Michel, acho que são super corretos e como você vai pegar o dado e vai favorecer a tua criatividade, porque isso tem sido muito discutido aqui, se a inteligência artificial vai substituir a criatividade ou em que momento a máquina vai começar a gerar a criatividade no lugar do humano. E o que a gente tem percebido é que cada vez mais a inteligência artificial ou a tecnologia, ela faz a replicação, ela consegue dar escala à criatividade, né? Então a matriz da criatividade, por exemplo, no caso de uma campanha publicitária, existe uma matriz da ideia da campanha. O que os nossos dados fazem? A gente hoje no Mercado Livre, a gente tem conhecimentos do cliente desde do que ele compra, da classe social, da geografia dele, de comportamentos de pesquisa dele. Então a gente tem um perfil muito completo de lifestyle e de compra desse cliente. O que a gente faz é pegar essa matriz criativa e adaptar para o cara de Araraquara e para o primo dele. Porque como eu conheço que o primo dele ele tem uma maneira de consumir bis, por exemplo, eu vou fazer uma comunicação de bis baseada na minha matriz. Então isso a gente utiliza e a gente disponibiliza para o cliente. Né? Exatamente como o Michel falou, não como um limitador para a campanha dele ou um limitador para a criatividade, mas como uma maneira dele adaptar a campanha dele ou que ele chegar em novas audiências. Né? Então às vezes a gente entra com um produto que estava super pensado, não, esse é um produto para o público masculino, mas ele faz uma pequena adaptação pelos dados que a gente tem e ele vê que ele começa já a navegar em uma outra audiência e começar a converter. Então essa é a maneira que a gente tem utilizado os dados para que as marcas ampliem o reach dela dentro do Mercado Livre, mas nunca perdendo, acho que aquela essência do que é a campanha e como a gente pode ajudar com os dados a multiplicação e a replicação disso para audiências micro ou super segmentadas. Né? Isso é importante, né? O dado ele tem que ser o ponto de partida, não o ponto de chegada.
Durante muito tempo a gente fazia suposição, soltava uma campanha e ia medir os resultados. Então você coletava os dados depois. Hoje não precisa. Você já tem todos os dados, então é só criar com base neles. Onde é que vocês veem as ameaças da inteligência artificial e onde que ela realmente é aliada para a criatividade brasileira? O nome, na minha opinião, artificial, dificulta a adoção de uma forma mais simples. Eu costumo usar a inteligência sintética. É que nem roupa. Roupa você tem roupa natural de algodão e roupa sintética. Você usa uma ou outra, não precisa, é uma questão sua. Só que você amplificou, né, o seu portfólio, digamos assim. Você pode usar mais tipos de roupa. Aqui é a mesma coisa, né? Você vai ter dados, né, e criações que vão surgir do lado humano, isso nunca vai deixar de existir. Mas você tem todo um ferramental novo que pode propulsionar ainda mais e também criar coisas novas, né? São os dados sintéticos, né? Basicamente o que a gente está vendo é um momento onde os dados gerados pelos homens, né, pela humanidade, já estão todos mapeados, já estão aqui. E o dado é tão importante que a máquina quer mais dados. Já que não tem, ela vai gerar, que é o generativo, dados novos a partir dos dados existentes. E cabe a gente direcionar isso, que é inevitável, vai acontecer, está acontecendo, a gente tem que fazer só o melhor uso disso. Já aproveitar e estender um pouco essa pergunta, que é o impacto disso também, o desafio por trás do comportamento do consumidor, né? Você que olha muito para isso, Michel. Eu acho, Zaca, que não vai ter problema igual as pessoas estão achando não, tá? Eu acho que vai ter problema para quem estava acostumado a repetir todo dia a mesma coisa. E o mercado de criatividades, né, um evento como esse, é sobretudo de gente que está buscando uma nova solução, uma nova saída para algo que a gente fazia todo dia. Então as pessoas aqui não deviam estar tão preocupadas que elas vão perder o emprego, não, se elas continuarem sendo criativas, né? Por quê? Porque eu acho que o que vai acontecer daqui para frente, em termos de construção de marca e relacionamento com o consumidor, é que o grande insight, ou o grande conceito macro, vai continuar sendo dado pelos humanos. Então vai ser o time de branding, junto com o marketing, junto com as agências, que vão organizar o que uma marca é. Agora, a gente vai precisar da inteligência artificial ou da inteligência sintética para desdobrar esse conceito para o cara que está em Araraquara, que é diferente do primo dele que mora na cidade ao lado. Então, essa junção entre um comportamento ou uma fala coletiva, que ainda continua sendo importante. A gente entra em ciclos importantes de individualismo, né? Cada vez mais, a gente quer ser único, mas a gente precisa dos outros para viver. Então, o coletivo continua sendo importante. Eu acho que aí os humanos são fundamentais. As máquinas podem apontar caminhos pra gente de para onde o mundo está indo, mas elas não vão ter a sacadinha que é fundamental para você parar e assistir uma propaganda. Agora, no plano da individualização, nós sozinhos não conseguimos fazer. Eu não consigo pensar um conceito, sei lá, para uma marca de chocolate, independente se eu tô de dieta, ou se eu tô no treino, ou se eu tô comendo chocolate porque eu briguei com o chefe, eu briguei com a namorada. Eu não consigo fazer isso. A AI pode ajudar, né? Então, essa junção entre o coletivo e o individual, eu acho que ele vai ser transformador no mundo das marcas. E é aí que está a grande novidade, que é como é que a gente traz esses caras, né, que não são caras sintéticos, para ajudar a gente a entregar no momento que o cara tá precisando, o consumidor tá precisando desse problema, dessa solução e resolver. E não vai ter como fazer isso sem retail media, né? Eu acho que esse é um elemento importantíssimo, assim. Porque quando eu faço uma boa estratégia de retail, eu consigo entender esse consumidor, não na sua individualidade só, mas eu consigo entender ele no contexto. E aí propaganda não é interrupção, como ela começou a ser depois de um tempo, né? O grande chatice da propaganda é quando ela entra no momento que você não está preocupado com ela. Se eu tô, né, dentro de um contexto que eu tô preocupado com aquele tipo de questão e entra uma propaganda, tá tudo bem, você agradece a Deus. A gente não tem problema com nenhum banner dentro de site. A gente tem quando a gente já comprou aquele bagulho e ele continua mostrando pra gente, né? Ou a gente tem quando você já desistiu de comprar e aquele negócio ainda continua te martelando. Então, contexto, né, que é essa visão de macro para o micro, eu acho que é o grande caminho onde os humanos e as máquinas vão se encontrar. Não, eu acho perfeito esse ponto que o Michel falou, e que, falando um pouquinho da parte do retail media, como isso impacta. Tem duas coisas. Primeiro, a gente já vem com uma inteligência de site, acho que há 10, 15 anos, já, mais que isso. Então, o seu site do Mercado Livre é diferente do meu site, que é diferente do seu site. A gente entra e tem sites diferentes. A sua busca no Google é diferente da minha e do que vai aparecer. Isso é ótimo, porque cada vez mais você está personalizado, ou seja, você poupa tempo, o teu fluxo, tua jornada é muito mais concisa. Mas também te impede, eu acho que no campo até de conhecimento, de comportamento muito mais amplo até do que só uma questão de consumo, mas te impede de ver o novo.
né? Então, se eu já conheço seus costumes, eu sei que você está lá para comprar móveis ou comprar, de repente, bebidas no Mercado Livre. O teu site vai ser muito mais voltado para isso. Isso é bom, de novo, facilita, mas ele impede, por exemplo, que você seja impactado por celular, que você comece a distribuir os produtos. Da mesma maneira que você buscar uma notícia e você tem um viés político, o Google começa a te alimentar com aquele viés e te impede de ouvir um contraponto. O Retail Media, ele traz para você, baseado no teu comportamento, baseado no histórico de lookalike de outros consumidores, em que momento, exatamente como o Michel falou, dizer para você, olha, eu sei que você está querendo comprar um sofá, mas olha esse novo celular da Samsung que lançou, olha esse novo Motorola Fold aqui que lançou. E ele fica tão natural na jornada do cliente que ele não é percebido. A gente tem dois indicadores que a gente tem muito orgulho no Mercado Livre. O primeiro é a da Kantar, que a gente é considerado o anúncio menos intrusivo na jornada. E o segundo, que 80% dos nossos clientes não percebem anúncio na navegação. Então, assim, é tão orgânico dentro da navegação que ele não percebe que aquilo é um anúncio. Embora a gente tenha escrito lá patrocinado, ele não percebe. Exatamente por conta disso. Entrou no contexto, não está atrapalhando a jornada dele e está ajudando ele a descobrir novos produtos, novas marcas, né? Ou seja, meio que até contrabalanceando o viés que a gente acaba dando no site baseado no teu comportamento. Eu acho que tem um negócio muito doido que vocês fazem, que é fundamental, é que vocês conseguiram entender que canal, produto e marca não são coisas mais separadas. Eles são a mesma coisa. E essa é a grande bagunça que causa um pouco de conflito hoje, dentro das grandes empresas, né? E dentro, sobretudo, na maneira como a gente cria publicidade para esse consumidor novo. Porque se você não entende, né, que me aproveitar de um contexto de compra para oferecer um novo produto para esse cara, que a experiência como esse produto chega na minha casa, constrói marca, e que essa marca que vai definir que tipo de produto você vai me oferecer, você gera interrupção. Então não vai dar para fazer isso sem criatividade, sem dado e sem essa capacidade de entrar no momento certo. Então eu sou otimista, eu brinco que todo mundo que tinha que estar querendo aposentar agora, não tinha que estar aposentado não, porque o jogo mudou de novo. Agora, você tem que estar disposto a deixar sua roupinha de lado e vestir outra, né? E agora nessa do jogo mudou, eu já vou botar uma pimenta a mais aqui quando a gente fala de inteligência artificial, né? Porque tudo que vocês trouxeram agora ainda tem muito do humano se emocionar, o humano não se preocupar com receber uma publicidade porque ele está numa intenção. Mas existe, além da inteligência artificial utilizada para geração de imagens, textos, etc., existe também a vertente de agentes de AI, onde tem aí uma previsão, um caminho para onde está indo de um agente que te conhece, etc., toma decisões por você. Sim. Inclusive de compra, Sim. de e-commerce, né? Qual que é o impacto disso na publicidade, o momento que um agente de AI que toma uma decisão, você não sente emoção? O impacto é total, porque como foi dito aqui, né, você não tem mais o momento da interrupção, que na verdade é o que fez a publicidade perder a relevância. Né? Se a gente pensar, toda vez que uma plataforma lança um serviço pago que você não vê publicidade, eu fico triste. Eu falo assim, essa é a prova que a gente fez errado, tinha que ser o contrário. É de graça ou você pode pagar mais para ter publicidade direcionada para você. Só que acabou se usando os dados de uma forma, enfim, que não ajudou, e aí a gente tem que voltar atrás. No retail não, no retail é o contrário. Você foi personalizando, segmentando, então, como você falou, já vem contextualizado. Então o início, né, foi da forma correta. E o que a gente tem, né, de grande ameaça, eu acho que eu vejo, é exatamente isso, você não aumentar esse gap. Se a inteligência artificial ou sintética vem para exatamente tirar tudo que é ruído, para entregar para a pessoa aquilo que ela quer, no momento que ela quer, da forma que ela quer, na condição que ela prefere, aí não tem por que não gostar, porque você está aproximando, né? Então você está humanizando um processo e falando dos agentes, né? Eles acabam fazendo isso de uma forma até mais humana, né? Porque você fala com ele, né? Uma coisa que ele representa você, né? A sua figura ali, sintética, que está fazendo por você o que antes, lá atrás, a gente tinha intermediário para tudo, né? Você ia fazer uma viagem, você tinha, curiosamente, o agente de viagem, que você falava e ele pesquisava e uma semana depois ele voltava. Só que o tempo, ninguém tem uma semana para esperar. O digital tirou o intermediário. Então você faz, numa mesma noite, você programa uma viagem toda. Só que o trabalho ficou para você agora. Você perdeu um conforto. Agora, você não vai fazer, você vai ter o conforto de alguém fazer para você, que na verdade é você mesmo fazendo no formato digital. Então você volta ao momento inicial onde você junta o conforto com rapidez, só que de uma forma muito mais operacionalizada. E a publicidade vai ter que se adaptar a isso, que não tem mais espaço para você ser intrusivo, você tem que ser contextualizado.
E aí eu acho que tem um aspecto que é importante, que essa que a gente não sabe ainda como é que faz, né? Mas se eu vou ter um duplo que decide por mim, a gente vai ter que atingir esse cara antes, porque se isso vai acontecer, não tem a menor dúvida. Porque se a oferta de produtos e anúncios são cada vez maiores, maior do que o consumidor é capaz de assistir e reter de informação, eu vou ter que impactar alguém que vai decidir por ele antes. Era o que a gente fazia quando ligava pro agente de viagem. Eu fazia lá, mandava o agente de viagem para Paris, ele chegava no hotel, depois você queria ir para Paris, ele dizia, fique nesse hotel. Era desse modo que a gente fazia, a gente vai ter que começar a fazer isso com as máquinas. Agora, tem um segundo aspecto também, que eu tenho dito, que eu não acredito mais em marca emocional. Tá? Eu acho que emoção não é um ativo importante de conquista de consumidor. Porque eu sei que todas as marcas contratam esses índices de Love Max, Love Brand, Love Index, sei lá o quê. E eu brinco que a gente não tá amando mais ninguém, muito mais marca, né? O que você faz? O que faz alguém continuar comprando no Mercado Livre recorrentemente, como os consumidores fazem, inclusive eu faço? É a capacidade que você tem de estar fiel a um benefício que é muito claro que essa marca está te entregando. Então, isso é muito importante, aí eu acho que é fácil fazer com a máquina, porque a máquina, ela pode, né, ali, né, ter uma capacidade de mensuração e racionalização, inclusive maior do que a nossa. A fidelidade é um atributo. Eu brinco que ninguém dorme mais em fila de Apple para ver o novo iPhone. Já dormiram. Agora você continua comprando iPhone por quê? Porque você tá fiel ao iCloud, você tá fiel à memória, você tá fiel ao bagulho que tu paga, você tá fiel que tu vai baixar tudo, vai estar tudo lá. Você tá fiel ao benefício. Então a publicidade, esse eu acho que é um desafio para a publicidade. Publicidade ainda no mundo é muito emocional. Sendo que a gente está ficando cada vez mais parecido com as máquinas no nosso processo de tomada de decisão. E aí o benefício precisa gritar. Só que aí que está um desafio grande, porque quando a gente fala de uma propaganda pensada em benefício, boa parte das vezes, a gente tá achando que é um negócio meio topa tudo por dinheiro, sabe? Queima, 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 vem aqui. E não, como é que eu construo emoção atrelada a um benefício? E algumas marcas fazem isso, né? Quando o Apple, sei lá, fica falando muito da câmera, é um atributo de benefício. Que você Eu fica, sou viciado meu no Deus, full do Mercado Livre. Então. E eu sou apegado a esse benefício, mas eu quero ouvir o Mário também, como você olha o impacto do agente tomando uma decisão pelo teu consumidor. Não, primeiro, eu vou fazer um comentário. O Michel falou uma coisa que eu concordo 100%. Sempre, eu tenho o prazer de trabalhar no Mercado Livre, sempre que as pessoas falam, puta, eu amo o Mercado Livre. Essa é a primeira frase. A segunda frase sempre é, o produto chega em 2 dias. Ou enquanto tudo que eu tenho, que eu quero. Ou seja, você é o Mercado Livre, mas você tem aspectos funcionais que estão mantendo esse amor. Eu tenho certeza que na segunda, terceira entrega, que eu não te entregar em 24 horas como eu prometo, exatamente. ou na segunda, terceira vez, se você procurar um produto no site e não tiver, esse amor tá em risco. Pode ter o filme que né? for, né? Exatamente, Você chorou, exatamente. Não é incondicional. Não é incondicional, entrega. exatamente. Outro ponto que a gente vai ter que aprender a conversar com a máquina de novo, eu não acho que é novidade, porque se eu pensar o SEO, né, que a gente tem para otimizar busca, ele já é uma certa forma de como é que a gente conversa com a máquina. A gente teve que aprender. Os buscadores dos anos 90, dos anos 2010, eles já eram a parte essencial do tráfego. Então, os sites, as marcas, tiveram que adaptar seu texto, seus argumentos, para que eles fossem ser melhor indexados por uma máquina. Era um algoritmo de busca. Então, assim, isso já aconteceu. Hoje, no site do Mercado Livre, os sellers, as marcas, também fazem isso. Porque hoje, 80% da busca, ela acontece no varejista. Né? Metade delas acontece dentro do Mercado Livre. Então, ele teve que se adaptar à linguagem do Mercado Livre. A entender como é que pensa o algoritmo de busca do Mercado Livre e as máquinas vão se adaptando, com fotos, vídeo. Ele fala, putz, quando eu boto uma descrição desse nível de produto, por exemplo, a L'Oréal, acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem, você entra na página de produto da L'Oréal, parece que você está na página da L'Oréal, de tão descrito que é. A L'Oréal desenvolveu uma ferramenta junto com a gente, que você abre a câmera e você vê o batom, vê a maquiagem, você... Né, isso tudo foi parte dela ensinando o algoritmo que ela deveria ter prioridade numa busca de maquiagem. Ou seja, ela está conversando com uma máquina, é uma machine to machine ali conversando. Isso vai agora, acho que com esteroides, né? Porque em vez de você buscar no Mercado Livre, buscar no próprio Google, você vai dizer para a sua IA, olha, eu quero comprar uma maquiagem. Né? A gente vai ter que entender o que a gente tem que conversar e explicar para essa AI para dizer, olha, o Mercado Livre é a tua melhor opção. Né? E aí, no final, por que a gente está confiante nisso? Porque a AI, se for inteligente, ela vai buscar os aspectos funcionais, que é exatamente o que o Michel falou. Ela falou, beleza, onde é que eu tenho o meu melhor preço, onde é que eu tenho o melhor prazo de entrega, onde é que o produto está claro para mim que é a maquiagem que está sendo buscada. Esse meu consumidor... Exatamente. Mais fácil. Super Mais funcional. rápido, mais direto. Exato. Eu tenho dito que a sigla CRM vai ter que mudar para conversa restrita às máquinas. Porque é isso, todo esse processo vai acontecer numa velocidade, né, que elas vão se falar. Então a marca, ela começou a entender o que você gosta, ela entendeu os atributos ali das principais plataformas,
Mas e a marca agora no lugar ali da cabeça de um CMO, né? De alguém que cuida de uma marca. Como é que ela faz para ganhar share de outra? Porque normalmente, né, no passado era, eu usava Nike, eu troquei para Adidas porque, sei lá, eu comecei a me conectar com essa marca. Mas se isso, né, como então a gente vai utilizar criatividade, dados, etc., plataformas para, né, como é que o CMO deve pensar esse framework? Eu quero começar contigo, eu vou te dar um exemplo. A gente hoje, para a compra de geladeira, a gente já tem um comportamento de usuário que indica o momento que ele vai comprar uma geladeira. Então, por exemplo, você começou a comprar móvel ou tinta para sua casa. Cara, você está há algumas semanas ou meses de comprar uma geladeira. Então é nesse momento que a Electrolux, a Whirlpool, começa a falar com você, né? Se ela fala com você nesse momento certo, você pode ter tido uma marca de geladeira a vida inteira. Se você nesse momento é impactado por num anúncio, que a gente começa desde um anúncio de vídeo, depois vai descendo para display, para busca e tudo mais, esse é o momento que você consegue conquistar esse cliente para fazer uma mudança de marca, né? Da mesma maneira que a gente começa a ver, por exemplo, a gente é o maior vendedor de creatina do Brasil. O cara começa a buscar por creatina, cara, em algum momento esse cliente vai comprar moda. Porque ele está emagrecendo, ele está comprando. Exatamente. Em algum momento ele vai começar a ir para cosméticos, porque você está vendo que ele está tendo um perfil que ele está tendo um pouco mais de cuidado com o pessoal, por exemplo. Então esse é o momento, de repente, de você oferecer uma marca diferente para ele, né? E a gente tem visto isso com muita precisão, tanto que em muitos segmentos o market share dentro do Mercado Livre é muito diferente do market share fora do Mercado Livre. Porque essas marcas conseguiram construir uma história ou um track com esses clientes que elas não conseguiram fora e que as outras não conseguiram. Então a gente tem muita discrepância assim, de marcas que são líderes em sabão em pó no mercado de uma forma geral e não são líderes no Mercado Livre, por exemplo. Né? Exatamente por aproveitarem o momento certo de convencer a troca de marca ou de trazer esse cliente para uma nova categoria. Eu acho que é parar de fazer campanha e começar a fazer companhia. É isso. Porque o jeito antigo era isso, através de campanha, awareness, você chegava nas pessoas, os canais eram moldados para isso e funcionava. Hoje você tem que fazer parte da jornada de vida das pessoas. E os dados ajudam isso. Antes você não tinha, agora você tem. Então é mudar esse mindset, né? Essa história de só querer falar por falar não é mais suficiente. Você tem que falar no momento certo, na hora certa, e aí você consegue impactar. O que é o valor de conversa? É o interesse dos consumidores saberem antes de comprar alguma coisa sobre que tipo de conversa está girando em torno do teu produto. É eles terem vontade, depois que compram, contar para os outros o que eles compraram. E é eles terem vontade, se não gostarem do que compraram, dizerem para os outros que não gostaram. Esse é o único valor que uma marca tem hoje. Porque quando a gente pensa no mundo digitalizado, esse é um mundo onde eu tô me inventando através das coisas que os outros falam de mim, que eu conto pros outros, não tem mais materialidade, né? Agora, hoje a gente tem outras pessoas conversando nesse jogo, né? A gente tem uma pluralidade de consumidor que é infinitamente maior do que no passado. Então, todas essas personas que o pessoal cola post-it na parede, ou tribos que a gente acreditou no passado, tudo isso foi pro ralo. Então, individualização é o ponto fundamental. E a gente vai ter que conversar com as máquinas para vender, vai ter que conversar com as máquinas para nos ajudar a vender, e vai ter que começar com as marcas para fazer com que o funil de compra seja mais efetivo ainda, né? Então tem que manter tua marca ali, ó, falando. E não vai dar para fazer isso sozinho. Antigamente, quando a gente queria uma coisa, a gente fazia o quê? Buscava no Google, a gente fazia o searching. Hoje em dia, a maioria do nosso tempo, a gente não passa searching, procurando. A gente passa scrolling, social media, a gente passa streaming, Netflix, Mercado Play, né? E todos os streamings aí. E em algum momento a gente passa shopping, que é onde a gente, de fato, compra alguma coisa, né? Consome. Visto que mudou, que a gente não tá só mais searching, não tá só mais no momento de intenção, eu queria entender como é que as marcas podem usar a criatividade para ter uma influência em todos esses perfis, né? Em todos esses momentos do consumidor. E aí, Mário, eu queria começar por ti, que eu acho que principalmente quando a gente olha para uma plataforma que tem quase todos esses momentos de comportamento, né? Dá para ter vários sinais ali dentro. Eu acho que um ponto que o Michel falou, e ele foi cirúrgico, é a questão de não adianta você fazer, acho que antigamente a gente fazia uma campanha muito grande. O cara botava milhões e milhões de dólares por 3 semanas e achava que a partir dali
A gente tem dados, isso não é o mais efetivo. Pode ser que, não estou dizendo que não funcione, pode ser que funcione, mas historicamente, dentro do Mercado Livre, não é o mais efetivo. Então, fazer uma campanha de X milhões de dólares durante 3 semanas é muito menos eficiente do que fazer durante 6 meses uma campanha de poucos mil dólares, sabe? É muito melhor você ter a consistência da comunicação e a consistência da jornada. Então, como é que a gente vê isso funcionando bem? Você começar, por exemplo, com a comunicação de vídeo, depois desce para display, depois faz um remarketing, mas aquilo tem um longo prazo, até porque na maioria das compras existe uma jornada de consumo, né? Você não compra, a não ser que você quebre alguma coisa, né? Tanto que, não sei se vocês sabem, a busca mais cara do Google é desentupidor de fossa. Por quê? Porque ninguém busca desentupidor de fossa se não está precisando de forma urgente aquilo, né? Então, mas tirando esses serviços mais urgentes, quando você quer trocar uma TV, é um planejamento, né? Você fala, putz, vou trocar minha TV durante... Aí você vai pensando, vai procurando. Então, se você está pensando em fazer uma campanha do lançamento da sua TV em fevereiro, não necessariamente aquele momento da compra da TV do cara, né? Ele pode estar comprando em maio. Então, você ter essa comunicação on, para mim, é o mais importante. É o que a gente vê que funciona, né? As marcas que têm mais consistência, ao invés de grandes one-shots, são as que constroem melhor as marcas e têm melhores resultados no curto prazo e, evidente, no longo prazo também. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Entender que aquele tiro de canhão não funciona mais, até porque o consumo de mídia mudou. Né? Se você for pensar, há um tempo atrás, você fazia uma propaganda na novela das 8, te garantia falar com o Brasil inteiro naquele dia. Né? Eu sempre comparo a campanha da Jaque Motors de 2010, que foi com o Faustão. Não sei se vocês lembram dessa campanha. Cara, foi milhões e milhões de reais que a Jaque Motors gastou, porque o Faustão naquela época falava com 40%, 50% da população. Em 2023, a GWM, uma empresa chinesa de carros elétricos, chega no Brasil com um desafio muito maior e o que ela faz? Ela vai com o Mercado Livre, com uma fração daquele investimento. Porque gastar aquele dinheiro todo com um anúncio ou com um slot não garante mais você comunicar 40% e não é mais efetivo. Então, o que a GWM fez? A GWM tem uma comunicação com a gente há anos. Né? Isso levou ela a ter a principal posição hoje em veículos elétricos. Né? Exatamente por uma questão mais prolongada e atingindo o cliente em mais momentos. Perfeito. Se tivesse que botar uma palavra aí, seria consistência, né? Mas daí eu quero perguntar pro Michel e pro qual que é o papel da criatividade nisso, porque o criativo. Criativo. Ele respirou fundo, porque Criativo não é substantivo. Eu sempre falo isso. Criativo não é substantivo, é adjetivo. Todo mundo tem que ser criativo. Não é? Me incomoda. Um departamento de criação, os outros não criam? Todo mundo cria. E falando em criar, em cima do que o Michel falou também, você tem que começar a contar mais história e contar menos vantagem. Porque fica muito nessa coisa do feature em si, da coisa dos megapixels. Apple não fala disso. Só para usar o exemplo, né? Shot on iPhone, cara, é um verbo, um comando, uma coisa funcional, o nome do produto ali, só que o que faz a diferença é a imagem que tá ali, que é super emocional. Então você não precisa abandonar todo o storytelling, toda a beleza, né, que é a coisa que impacta, né, que conecta com as pessoas, para ficar falando de feature. Tem momento de falar de feature? Tem. Não é que não é para falar, mas não é em todo momento. Assim como também não dá para contar só história a todo momento. Então é encontrar esse balanço. Aqui é a hora de contar história, de engajar de uma outra forma, de tocar o coração das pessoas. Aqui já é a coisa do cérebro, né? Eu acho que o caminho para a criatividade nesses tempos é a gente conseguir contar as mesmas histórias de jeitos diferentes, né? Porque como você repara, sei lá, no sucesso de Romeu e Julieta ou da novela das 9, sei lá, é mais ou menos o mesmo arquétipo de história que está sendo repetida. Só que é a forma diferente que a gente conta as mesmas histórias que motiva a gente a estar conectado com uma determinada narrativa. Então, para isso que serve o criativo, para isso que serve a agência, para isso que serve o CMO, para isso que serve o branding. Assim, a diferença de uma marca, sei lá, ao longo do tempo, não muda tanto. Ela continua com os mesmos pilares. Agora, o que ela oferece de novidade é que ela reforça aqueles pilares de maneiras completamente distintas. E ela se mantém relevante. Quando a gente não repete as mesmas histórias, e quando a gente repete as mesmas histórias do mesmo jeito, a gente envelhece. Então, um caminho fundamental para a criatividade é dar esse freshness, que está ligado à capacidade que a gente tem de repetir as histórias que são humanas, de jeitos diferentes, né? E não tem como a gente... Só para complementar isso, o John Haggerty, né, que é uma celebridade da publicidade inglesa, que é uma lenda viva, ele sempre fala isso, né? Ele fala dessa coisa que o atributo principal na comunicação é consistência. Ele cita como exemplo, ele não usa nenhuma marca, ele cita o James Bond. Cara, James Bond é a mesma coisa há 60 anos
E a marca é tão consistente que troca o ator principal e o negócio segue. É tão forte, né, os alicerces. E você fica esperando o cara tomar o mesmo drink, se apresentar do mesmo jeito. É tudo igual, você não quer que mude. Mas sempre a história é diferente. Então, para finalizar, e aí já, né, aproveita para dar as palavras finais, existe um selo de qualidade na criatividade brasileira? Eu acho que sim. Eu acabei de falar, né, que criativo não é substantivo, é adjetivo. Eu vou usar o contrário agora, né? Quando você vê os países, né, eles adjetivam alguns atributos. Então, você tem a tecnologia alemã, a sabedoria chinesa, a precisão suíça, a criatividade brasileira. A gente dá um tempero na criatividade que ninguém dá. E a gente tem que pegar essa palavra cada vez mais pra gente, porque é um diferencial no nosso país. Faz parte de como a gente é, essa junção de DNA de todos os lados, nossa forma de improvisar, enfim, de se virar. Eu acho que isso faz com que a nossa criatividade seja única e diferente do mundo todo, e arrisco dizer até melhor. E esse festival é uma prova disso, né? O destaque que a gente tem aqui no maior festival de criatividade do mundo. Para mim o caminho tomara que, eu brinco que em 2026 a gente bote dentro do saco esse espírito de vira-lata que às vezes atrapalha a ousadia da criatividade brasileira, né? Menos palavras em inglês, menos TED Talks de personalidades ou vendedores de encantadores de CEOs em inglês, menos SXSW, mais Caruaru, né? Menos olhar para fora e mais olhar para dentro pela potência que a gente tem de oferecer ao mundo. Então, acho que um evento como esse mostra que a gente tem algo a oferecer ao mundo. O Brasil, né, dentro das disputas dos leões, a gente começou a ganhar leão muito depois dos outros, e a gente é o terceiro com o maior número de leões dentro de todo o planeta. Isso não é por acaso, isso é por conta da nossa capacidade de ousadia e de oferecer ao mundo respostas diferentes para os problemas que eles não estão conseguindo mais resolver. Mas para isso vai ter que ter menos bateção de palma para speaker em inglês, para livro do último que disse que o mundo se resume a 4 coisas, e mais complexidade, que o nosso jeito de pensar o mundo é complexo. Não é flat, assim, não é americano, que resolve tudo numa palavra, né? Ou num círculo, 3 círculos, Golden Circle, todo mundo segue. 4 P's e todo mundo segue, né? Golden Four, todo mundo segue, né? É menos isso, a gente é mais complexo. E isso, eu acho que esse ano revela a grandiosidade desse tipo de pensamento. Eu concordo com o Michel. Acho que o Brasil tem uma criatividade, uma capacidade de inovação que a gente subestima, né? E eu vou pegar até um exemplo aqui que não é de publicidade, que é o nosso sistema bancário. Né? O Brasil tem, assim, a gente enfrentou problemas como inflação, fraudes, todo o problema de falsificação, de corrupção que a gente teve no sistema bancário, e a gente teve que ser absurdamente criativo para criar soluções. Hoje, o nosso sistema bancário é provavelmente o mais desenvolvido do mundo. Né? Faz uma transferência nos Estados Unidos e faz no Brasil. Você vai ver que a gente faz em segundos, eles fazem em dias, às vezes. Né? Os Estados Unidos ainda usa cheque, um volume muito alto. Então, a nossa criatividade forçou isso, né? Ou seja, levou a isso, né? Então, eu acho que o Brasil tem isso. O Brasil tem um índice de adoção de tecnologia absurdo. Qualquer plataforma que lança no Brasil, o Brasil tem a adoção mais rápida que qualquer outro país, né? A gente entende, você vê a familiaridade que até a pessoa com menos escolaridade tem a adoção da tecnologia de forma tão rápida. Então, acho que a gente não pode desperdiçar isso. Eu concordo com o Michel. Acho que tudo isso traduz em criatividade, traduz na nossa capacidade de, até pelas adversidades, né? A parte, por exemplo, do futebol, né? Sempre disseram que a gente jogava melhor porque os nossos campos eram piores, né? Porque a gente tinha que ser criativo para conseguir driblar não só o adversário, mas também o buraco no meio da rua. Né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E eu acho que nesse momento onde as ferramentas vão estar muito mais escaladas no mundo inteiro, esse tempero, essa criatividade que a gente tem, pode ser talvez uma grande vantagem competitiva industrial para a gente nos próximos anos, né? Cabe a gente aproveitar bem, não só na publicidade, acho que na economia de uma forma geral, né? Aquela máxima que nada é a prova de brasileiro é a prova da nossa criatividade. Ninguém consegue se virar que nem a gente.